Voando, essa é a nossa primeira vídeo revisão, ok? Preparem o material de vocês, prestem atenção e vamos lá, tá? A nossa primeira vídeo revisão é sobre coesão textual, ok? Quem está de recuperação em língua portuguesa, vamos focar um pouquinho nesse assunto, pois ele cairá na prova. A cada aula de língua portuguesa, nós falaremos sobre um determinado assunto. Vamos lá. Coesão textual. Novamente, coesão, ela tem um papel de promover a continuidade, a progressão do texto. Tá? A coesão, ela é a conexão, ela faz a ligação, é ela que dá a harmonia entre os elementos do texto, ok? Né? As palavras, os parágrafos, eles são entrelaçados, um dando continuidade no outro. Nós temos dois tipos de coesão. Na coesão referencial, que é o principal tipo de coesão, o que nós vamos focar, ok? Na coesão referencial, nós temos a coesão anafórica, que é a retomada da informação, tá? Eu falo sobre o que eu quero dizer e digo a informação referente àquilo que eu estou querendo dizer. E a coesão catafórica, que é a projeção da informação. Eu falo e lá no final eu digo a quem eu me refiro, certo? Novamente, qual é o principal objetivo da coesão? Evitar a repetição desnecessária da informação ou das palavras ou expressões, dar continuidade ao desenvolvimento do texto. Né? Se eu estou falando sobre laranjas, no final do meu texto eu vou continuar falando sobre laranjas. Eu não posso falar sobre laranja, aí lá no meio do texto enfiar a maçã. Ou começar a falar do abacaxi. Né? Então, a coesão, ela é a continuidade da informação. Coesão anafórica, repetindo, é a retomada da informação. Nós temos aqui, a advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar disso, o quê? Da culpa da cliente, tá? Da culpa da cliente. Esta quem? A cliente tinha direito à defesa. E aquela quem? A advogada faria de tudo para garanti-lo. Garantir o quê? O direito à defesa. Vocês estão entendendo? Eu dou a informação, né? Eu falo sobre o que eu me refiro e, dando continuidade, né, eu faço a retomada daquilo que eu falei. Tá? O disso, né, o que? Eu me refiro à culpa. Esta, eu estou me referindo à cliente. Aquela, eu estou me referindo à advogada. E o garanti-lo, o lo, eu estou me referindo ao direito à defesa. Essa é a coesão anafórica. É o que a gente mais encontra nos textos hoje em dia. Ok? Existem outros tipos? Existem outros tipos, sim. Mas a anafórica é o que a gente mais vê. Coesão catafórica, tá? Na coesão catafórica, né? Revendo de novo, é a projeção da informação. Então, eu digo o que eu quero, depois eu falo a quem eu estou me referindo. Tá? A coesão catafórica, aqui o exemplo. Embora ele não tivesse recursos disponíveis,
O político mantinha firme o seu propósito, aumentar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. Vamos lá. Nós temos aqui, embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político, ele quem? O político. Eu dei a informação, depois eu falei a quem eu me refiro. Mantinha seu firme propósito. Qual era o propósito do político? Aumentar a qualidade de vida. De quem? De todos. Todos quem? Pobres, negros, brancos, alfabetizados e iletrados. Então, esse é um exemplo de coesão catafórica. Não é tão comum da gente ver, mas também não é impossível. A gente encontra, assim, em vários textos, mas não com tanta frequência como a anafórica. Certo? Então, eu falo a informação, embora ele não tivesse os recursos disponíveis. Tá? Ele quem? Aí eu faço o complemento da informação. Eu digo a quem eu me refiro, o político. Ok? Mantinha seu firme propósito. Se a oração acabasse, aí ela ficaria incompleta. Ela ficaria sem sentido. Então, eu falo do que eu me refiro. Qual seria esse propósito? Aumentar a qualidade de vida de todos. Tá? Todos quem? Aí eu complemento a informação, né, dizendo a quem é esse todos que ele está se referindo. Tá? Então, a catafórica seria a inversão da anafórica. A anafórica, eu digo do que eu estou falando e explico. A catafórica é o contrário. Eu explico, depois eu digo a quem eu me refiro. Ok? Os tipos de mecanismos coesivos, os mecanismos de coesão, tá? Nós estudamos os 3 primeiros tipos de mecanismos de coesão. A pronominalização, que tem a ver com os pronomes, a elipse, que é o apagamento da palavra, mas mesmo a palavra não estando, ela pode ser identificada, e a repetição ou reiteração, que é quando eu repito, eu reitero, enfatizo uma determinada palavra ou informação. Nós temos aqui o exemplo de cada um tipo. Os alunos do 8º ano foram visitar o Museu da Imigração Japonesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Eles quem? Os alunos do 8º ano. Vocês estão só prestando atenção como o pronome ele está se referindo a uma informação anterior? Esse é o uso da pronominalização. Eu utilizo os pronomes para evitar a repetição. Aqui o próximo. Tá? Os convidados chegaram atrasados para o jantar, porque não foram avisados de que os noivos resolveram antecipar para as 18 horas. Tá? Prestando bastante atenção. Não pisca. Os convidados chegaram atrasados para jantar, porque não foram avisados. Quem não foi avisado? Tá? Os convidados. Então, essa informação ela teria que estar aqui, mas ela não está. Ela foi apagada. Mas, indiretamente, eu sei que eu estou me referindo a convidados, que está lá no início da oração. Essa é a característica da elipse. O termo, ele não se encontra na oração, mas eu sei do que eu estou falando, porque a informação ela está lá no início. Então, ok, os convidados chegaram atrasados para o jantar porque os convidados não foram avisados de que os noivos resolveram antecipar
Antecipar o quê? Tá? O jantar. Então, é mais um outro termo que está apagado. Ele poderia estar aí nessa oração, mas ele foi apagado. Para quê? Para evitar a repetição. Essa é a característica da elipse. Ela apaga uma determinada informação, uma determinada parte da informação para dar continuidade no texto. Mas, se eu procurar, eu encontro essa informação no texto. Ela só não está no lugar que ela poderia estar. Olha o próximo aqui. Era uma mulher fina, uma verdadeira dama. Se eu perguntar para vocês, mulher fina e dama, elas não são o mesmo sentido? Então, eu poderia falar, era uma dama, uma verdadeira dama, aí ficaria repetitivo. Então, eu substituí mulher fina por dama, tá? Para dar continuidade na informação, evitando a repetição, tá? Eu estou reiterando uma ideia. Mulher fina, dama, moça educada. Eu poderia utilizar outros sinônimos, tá? A repetição ou reiteração. Nesse caso aqui, eu estou reiterando. Eu estou falando sobre a informação, mas utilizando um sinônimo. Eu ainda estou me referindo a essa informação. Tá? A repetição ela é considerada como um vício de linguagem e na coesão ela deve ser evitada. Por isso que existe a reiteração, porque eu falo do mesmo assunto, eu só utilizo outras palavras. Isso daí é muito importante quando você está produzindo o seu texto, porque você vai escolher várias palavras, várias formas, vários meios diferentes de falar, de promover a continuidade no seu texto, evitando repetições desnecessárias. Ok? Vamos lá. A atividade de vocês, tá? Nós temos aqui uma pequena tirinha. Nós temos aqui 2 personagens muito famosos da cultura da década de 80, começo da década de 90, né? Que é o pessoal lá do filme De Volta, as personagens do filme De Volta para o Futuro. Tá? Então, o professor ele está aqui falando, né? Uma salva de palmas para a internet. Aí eles estão vendo aqui um post de alguém que colocou: semana passada, meus amigos armaram uma festa surpresa para mim. #DaHoraVida. Já foi compartilhado, curtido por 18 pessoas. Aí ele fala, né? Para uma salva de palmas para a internet, porque ela é capaz de fazer as pessoas viajarem no tempo através de uma única frase. Como assim? Semana passada, dá sentido de passado, já passou. Armarão é futuro. Esse verbo está errado nessa postagem aqui. Mas por quê? A pessoa fez errado, ela não prestou atenção às regras ortográficas, às regras de coesão, às regras verbais na hora de fazer a sua postagem. Aí ficou uma coisa engraçada, virou um meme da internet.
O jovem Marty McFly e o excêntrico cientista Doc Brown, personagens da trilogia De Volta para o Futuro, ironizam o uso da internet, especificamente o uso da língua portuguesa nas redes sociais. Com base nesse fato, elabore um texto coeso. Eu vou logo avisando. No texto de vocês, eu tenho que identificar um dos mecanismos de coesão. São 3. A pronominalização, a elipse e a reiteração ou repetição. Eu tenho que encontrar um dos 3 no texto de vocês, tá ok? Com base nesse fato, elabore um texto coeso, expondo a sua opinião. Não é a opinião da internet, não, tá? Sobre o tema redes sociais, terra sem lei? Vocês vão refletir sobre esse tema, tá? Eu posso pesquisar na internet? Pode pesquisar, mas muito cuidado com o plágio, tá? Eu quero a ideia da cabeça de vocês, não a ideia da internet. E vocês vão elaborar um texto, tá? O texto de, no mínimo, 15 linhas. Tá, professora, o mínimo é 15 linhas e o máximo, o tanto que a sua imaginação quiser. Eu não vou estipular o máximo de linhas, eu vou estipular só o mínimo de 15, tá? Não esquecendo que tem que ter o texto. E nessas 15 linhas, o texto não conta como primeira linha, tá? Eu vou ficar aguardando a produção textual de vocês, ok? O prazo de entrega, hoje é terça-feira, a nossa próxima aula vai ser quinta-feira. A entrega vai ser realizada quinta-feira, no primeiro horário de língua portuguesa, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou no PV, perguntem, por favor, e boa produção de texto.